Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui de manhã, né? É um desafio. Obrigada também para os 3 que estão aqui conosco. Acho que vocês merecem um reconhecimento e um parabéns muito grande pelo trabalho que têm feito. O Narcélio, especificamente, conheço há muito tempo. O Bruno também. Então, obrigada. Acho que às vezes os influencers, como é o meu caso, recebem mais atenção do que deveria e a atenção deveria ir para vocês. Então, espero conseguir ajudar a gente a divulgar um pouquinho do que vocês sabem. Então, obrigada por terem aceito, né, participar desse painel. Então, vamos para... Um prazer e uma honra minha, né? Estar aqui do lado dessas feras aqui. Para quem não sabe, eles foram anunciados, mas o Bruno é o primeiro brasileiro a trabalhar no Bitcoin Core. O Davidson é o único brasileiro que escreveu o BIP, escreveu 3. E eu faço meme, sei lá. Por que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Me chamaram aqui, eu vim, né? Estou aqui de boa. Mas obrigado, é uma honra para mim. Bom, então vamos começar, né? Satoshi sumiu, deixou o Bitcoin para todos nós, mas cada player acaba tendo uma influência diferente na rede e um poder diferente na rede. Eu queria que vocês começassem explicando como diferentes players têm diferente poder e o que acontece quando esses players entram em conflito em relação ao interesse deles. Quem quer começar? E aí, vocês que não estudaram? Eu falei, não, vou responder na hora as perguntas. O Narcélio quis a cola, gente, da pergunta, ele pediu. Já que você estudou, então você começa, então. Então tá. Isso é um problema, né? O Bitcoin não tem dono, tem um monte de gente que usa, que depende do Bitcoin, e ele não tem dono, não tem nem um time de desenvolvimento oficial, digamos assim. Porque o Bruno trabalha junto do time do Bitcoin Core, mas se eu, sei lá, briguei com o Bruno aqui, ele fez alguma coisa no Bitcoin que eu não gostei, eu apago o que ele fez lá e pronto, que se dane. Eu falo, não gostei disso aqui, não quero usar esse código que ele fez. Ou seja, ele não manda em nada, não manda em mim. Eu rodo o meu Bitcoin, eu mando no meu Bitcoin, que está lá no meu computador. Esse time de desenvolvimento conhecido como Core, né, esse projeto, é só um. Uma pessoa que trabalhava nesse projeto, o Luke Darshir, deu a louca, falou, quer saber, já trabalhou no passado, né, foi um dos primeiros desenvolvedores do Bitcoin, deu a louca nele e falou, eu acho isso, eu acho diferente, eu quero fazer o meu Bitcoin aqui, e inventou o Bitcoin Notes. E tem gente que concorda com ele e resolveu instalar e usar, sem nem saber direito o que tem lá, ninguém revisou o código do Luke, nem vai, só ouviram falar, não, esse aqui disseram que é melhor, eu vou usar. Ou seja, realmente pode ser que existam muitos agentes que... Acho que cada um de nós tem uma visão de mundo diferente, que queria alguma coisa diferente no Bitcoin, né? Viu a ideia e falou assim, não, se fosse eu, teria feito diferente, teria feito assim, assado, tinha que ser, em vez de 21 milhões, tinha que ser, sei lá, 32 milhões, porque 32 é o meu número de sorte, sei lá. Mas a questão é que é uma anarquia, né? É uma anarquia, não tem ninguém mandando, todo mundo dando palpite, tretas acontecendo, mas é isso aí, cada um manda no seu Bitcoin. Quem tem o full node, quem não tem, está usando o full node de outra pessoa. Eu gosto de complementar com uma frase que eu até falei lá no Dev Summit, que é uma frase de um blog post, não é minha, né? Que ele fala que o Bitcoin, sendo uma rede que roda 24/7, avaliada em trilhões de dólares, mantidas por um grupo onde o Bitcoin Core é o principal software, mantido por um grupo de, sei lá, 30, 40 pessoas que não tem dono, todo mundo é independente, parece uma miragem, né? Pensar que um negócio desse funciona. E funciona, né? Então, como, não sei, mas funciona. Funciona. No geral, funciona. Então, daí acho que essa é a próxima. Como funciona? Como acontece um BIP, por exemplo, né? Para quem não sabe, então, BIPs são os Bitcoins Improvement Proposals. Todo mundo às vezes fala, a blockchain é imutável e acha que o código também é imutável, que nada acontece ali. Então, se vocês... Mutável. Oi? O código
O código muda, o Bruno não, sim, muda. exatamente. As pessoas falam, né, a blockchain é mutável e acham que o código também, mas não, o código é mutável. E como acontece? Se uma mudança ela é proposta, qual é o processo dos BIPs e como as mudanças no código são implementadas? Primeiro, a gente tem que fazer a distinção que nem todo BIP é uma que a gente chama de proposta de mudança no consenso. Antigamente, não existia nada no estilo de BIPs e era uma bagunça. Basicamente, tipo, coisa de wallet, padrão para salvar o wallet. Não existia um padrão. Então, todo mundo fazia de uma forma diferente. Aí, se você usasse uma wallet e quisesse implementar em outra, tipo, recuperar a sua wallet em outra, não funcionava. Aí, para acabar com isso, criou-se esse repositório onde você tem esses textos técnicos, seguindo a ideia do IETF, que é o pessoal que trabalha na internet, né? Eles que fizeram a internet, eles têm esse documento chamado Request for Comments, que define basicamente tudo relacionado à internet, desde como você vai fazer um cabo para trafegar ali dados até os protocolos mais altos níveis que tem. A gente usa no Bitcoin, por exemplo, a RFC 7969, que é para como a gente faz assinaturas SDSA. Então, tipo, tem esses documentos, você pode reutilizar e eles definem inúmeras coisas. Tem umas lá que é meme, tipo, tem uma que é como mandar pacotes TCP via pombo. Então, o escopo é bem amplo. No repositório das BIPs, a única coisa é que tem que ser relacionada a Bitcoin. Se for relacionado a Bitcoin, então a gente, provavelmente, que o pessoal conhece algumas, por exemplo, a 39, que são os mnemônicos, né, as palavrinhas. A 32 são as ordens hierárquicas, né, com uma seed você consegue gerar vários endereços. Eu escrevi a 182 e 183, que são PureTXO. Cada uma delas tem uma função diferente. Existem as que mudam o consenso, que são as regras que os nodes utilizam. Aí essas são sempre as mais difíceis, né, porque aí você precisa ter consenso com a rede. Um exemplo é a 340, 341, 342, que são as do Taproot. Então, tem essas BIPs, aí você tem que fazer uma ativação, aí já é bem mais complexo. Para fazer uma BIP, basicamente, você precisa atender a uns critérios técnicos. Eles não julgam se faz sentido ou não. Por exemplo, das BIPs 100 até 106 são BIPs para aumentar o tamanho do bloco. São hard forks para aumentar o tamanho do bloco. Basicamente, o texto tem que fazer sentido, tem que estar bem escrito. Aí eles vão e adicionam lá. Não tem uma curadoria assim, tipo, essa ideia burra a gente não vai colocar. E aí, depois disso, você tem que convencer. Você, como o cara que propôs ela, tem que convencer as outras pessoas a adotarem. Se for uma mudança de consenso, você tem que colocar isso no core, tem que convencer os mineradores a fazer o processo lá de ativação, de sinalização, e tem que convencer a comunidade a rodar nodes naquela versão. Querem complementar com alguma questão relacionada ao processo? Os BIPs? Eu posso falar do BIP? O que eu posso complementar? Pois é, como o Davidson falou, isso é comum em todo projeto de software livre, né? O Python, por exemplo, a linguagem Python tem as PIPs, Python Improvement Proposal também, propostas de melhorias. O interessante, eu acho que a BIP 9 é uma BIP que especifica como é que funcionaria uma mudança de... Oi? É como é a ativação, né? Tem a 8 e a 9, que elas são como você ativaria um soft fork. Isso, como é que mudaria uma regra de consenso? Porque, peraí, mas o código do Bitcoin é mutável ou é imutável? O código é só um texto que você pode ir lá e mudar qualquer coisa que você quiser. Mas e o tal do consenso? O consenso é uma concordância entre seres humanos. Os seres humanos têm que concordar em alguma coisa. Esse é o tal do consenso. O consenso, ele só é mutável, ele só vai mudar se todo mundo concordar, se for consenso mesmo. E consenso de 100%, é todo mundo, todo mundo. Por exemplo, o limite de emissão de 21 milhões. Isso está na nossa cabeça, né? Não tem no código nada garantindo isso, escrito lá, no máximo 21 milhões. Na verdade, nem vamos chegar a 21 milhões. Né? Esse número de 21 milhões de bitcoins, ele é resultado da conta da mineração. Os blocos vão sendo minerados, no começo de 50, 50, 50, cada halving cai pela metade. Se você for somando isso aí até o último satoshinho, fica um pouco abaixo de 21 milhões.
E já até teve casos de blocos sendo produzidos errados, com satoshis a menos, então já mataram satoshis que nunca mais vão aparecer e tal. Blocos minerados com erros, com transações duplicadas, então mataram milhares de bitcoins aí sem querer, por questão de erro. Mas até nesse caso dos 21 milhões, vamos dizer que no futuro seja necessário aumentar a emissão, porque à medida que vai chegando os halves, os mineradores vão minerando cada vez menos bitcoins. Será que isso não vai ser um problema no futuro? Será que os mineradores não vão começar a desligar as máquinas? Porque eles precisam de grana, eles precisam de receita para pagar a segurança da rede. Eles são responsáveis por fazer a segurança da rede. O Bitcoin sem minerador, sem mineração, é um banco de dados, uma SQL, aí, que nem essas bobagens que o pessoal vende para todo lado falando que é blockchain. Tem blockchain nenhuma, é uma SQL, lá um banco de dados qualquer. Para ser blockchain, você tem que ter minerador. E, enfim, se precisasse mudar, então, os 21 milhões no futuro, se por acaso a gente vê que, não, tem que ter mais bitcoins sendo minerados, tipo um por bloco, isso é extremamente polêmico, mas se fosse necessário, todo mundo iria concordar, falando, não, realmente o Satoshi botou esse número aí, tirou da cabeça dele, mas realmente seria interessante que fosse um pouco mais, se todo mundo concordar. Tem até a proposta para que não tenha um limite, né? Que é o tail emission. Que a Tail ideia emission, justamente é deixar livre e... Teve muita shitcoin aí que mudou a maioria das shitcoins copiaram tudo do Bitcoin, né? Mudaram algumas coisas. Teve shitcoin que inventou que a mineração era mais rápida, sei lá por quê, mas aí acabou, aconteceu o problema antes da hora, antes de 2140. Exato. Aí os caras, pô, e agora? Não tem problema. Ao contrário do Bitcoin que não tem dono, não tem ninguém mandando em nada, todas as shitcoins têm dono. Tem um time de desenvolvimento oficial que manda, que toma decisão, que chega e fala, ó, gente, erramos aqui, vamos mudar isso aqui, e todo mundo que usa essa shitcoin é obrigado a atualizar o programa. Nós vamos mudar as regras de consenso, porque o consenso é o nosso consenso aqui. Nós vamos discutir, vamos fazer essa regra aqui e vocês vão concordar e ponto final. E todo mundo, não, que bom, ó, software atualizado, né? Tem gente que comemora isso no Twitter. Nossa, olha isso, atualizadinho. Todo dia eu tenho que atualizar meu software. Enquanto isso, meu nó está lá em casa, já tem uns 5 anos que está abandonado lá e funcionando certinho. Se não mudou nada no consenso, o consenso continua funcionando direitinho. Então, assim, o BIP 9 e 8, aí, por exemplo, são BIPs que citam as regras para uma nova funcionalidade que pudesse ser implementada no Bitcoin. Então, aí, quem foi que bolou esses BIPs aí? O 9 foi Sipa, Matt, Greg e o cara do Core Lightning. Só os fodão. Rusty. O 8 foi o Luke mais algumas outras pessoas. Então, assim, porque teve, acho que em 2015, um soft fork que foi ativado, o pessoal não sabia quantos mineradores precisariam sinalizar que eles já tinham atualizado o programa. Acho que foi lá para 2015, não sei. Teve um soft fork, acho, do CSV. Sim. Aí Na verdade foi a BIP 66. Esse não acabou nem sendo ativado. Aí não foi ativado? Não foi ativado. Eu acho que ele virou parte do Segwit, que era tipo um negócio para resolver maleabilidade. Antes do Segwit, eles tentaram fazer um só para resolver maleabilidade. Não, eu lembro que teve um soft fork que foi feito, uma atualização que foi feita que... Não, é da segunda vez que o Bitcoin deu uma parada, não é? É desse caso que você está falando? Isso é outro problema. Bem de antes. Isso aí foi uma modificação que aí foi um software. O cara que controlava na época, o Gavin Anderson, acho que esse foi o único hard fork que fizeram no Bitcoin, fizeram de maneira intencional, premeditada. O Gavin Anderson era um cara que tinha poder na época, acho que foi 2012 isso, né? O Satoshi deixou com ele o desenvolvimento. Ele entendeu assim, beleza, agora é o que manda no desenvolvimento. Então, ele fez isso aí. O que significa Bitcoin deixou com ele o desenvolvimento? O Satoshi deixou com ele. Pois é, porque quando o Bitcoin apareceu, ele era um programa, um software livre como qualquer outro. Todo mundo que chegou falou, ok, esse japonês fez esse negócio aqui. Só funciona no Windows? Só funciona no Windows, você tem que ter o Windows, compilação no Windows. Ok, é um software livre, esse cara é o dono, esse cara manda, esse japonês aqui, ok. Mas o Satoshi foi embora
e ele chegou e passou, meio que passou assim, socialmente, para o Gavin Anderson e falou, ó, esse cara aqui tá cuidando, porque ele ajudava bastante na época. Acho que começou a ter bastante, não bastante, né, comparado a hoje, mas começou a ter um pouquinho mais de adoção, mais desenvolvedores começaram ali a colaborar com o código. Também foi uma época que começou a surgir muito bugs e nem o Satoshi sabia como resolver direito, foi uma época mais assim, e aí ele mandou aquele famoso e-mail que ele fala, né, estou indo, não tem nem como traduzir isso, mas estou deixando o Bitcoin, estou indo fazer outras coisas, o Bitcoin está em boas mãos com o Gavin e o resto do pessoal, e aí foi que ele sumiu de vez. Pois é, aí o Gavin, ele entendeu, beleza, agora eu sou o dono disso aqui, eu mando nisso aqui. Tinha pouco desenvolvedor, pouca gente usando, e teve esse problema aí do banco de dados, que o Satoshi não programava assim, né, exímio programador, deixou esse bug lá. A maneira mais fácil de resolver é falar, ó, galera, vamos mudar esse negocinho aqui, é coisa simples, todo mundo atualiza aí e fechou. Na verdade, nesse episódio, eles tinham um banco de dados que não era mantido, que era o BerkeleyDB, aí eles foram trocar para um da Google, que é o LevelDB, só que tinha uma coisa não documentada no BerkeleyDB que fazia com que ele fosse incompatível com o LevelDB. E aí, tipo, quem atualizou estava gerando bloco que era inválido para o BerkeleyDB. Aí teve um split, aí a solução deles foi fazer um hard fork. Basicamente, os nodes que estavam com o LevelDB, com o BerkeleyDB, foram jogados fora da rede. Então, se você tem o BerkeleyDB, você não consegue pegar bloco depois de março de 2014, se eu não me engano. Tem essa história na BIP 50, tipo, tem um post-mortem que tipo, documentando o que aconteceu. Isso aí, nessa época era mais tranquilo. Eu lembro que tinha até no Bitcoin, tinha até o sistema de aviso, né? O dono do Bitcoin podia mandar um aviso e falar, ó, galera, atualiza aí, deu problema. Inclusive, o BitCD tinha essa mensagem até esse último release, que fui eu que tirei. Foi você que tirou? Uhum. Sensacional. Eu tinha uma coisa avisando as pessoas para atualizar, que dava o poder para alguém que controlava a chave. Assinava a mensagem, mandava o alert. E aí, por que nós chegamos nesse assunto aqui? Eu estava falando dos BIP Então, aí assim, teve essa história aí do hard fork, o Gavin Anderson mandava e falou, nós vamos fazer isso aqui, ponto final. Mas aí depois ele acabou saindo e, beleza, e quando a gente quiser fazer uma atualização, uma correção importante, como é que isso se dá? Aí sim tem esses BIPs aí que especificam qual o percentual de mineradores que estão sinalizando que eles estão usando aquele software que tem a nova funcionalidade, ou seja, que eles estão defendendo aquelas novas regras. Mas o BIP 8 e o BIP 9 são especificamente para soft fork. Se tiver um hard fork, aí a gente nunca fez isso depois de 2014. Seria uma coisa completamente sem precedente. Para soft fork. Soft fork, mas se for mudar os 21 milhões, se for remover SHA, se for, sei lá, mudar a estrutura da transação, a estrutura do bloco, se for resolver o bug do 2132, todos esses teriam que ser hard fork. E não tem BIP nenhum para hard fork. Não existe. Não tem. Então assim, a gente nem sabe se teria, como é que faríamos para mudar o consenso. É algo completamente desconhecido. Nunca foi feito na história da humanidade isso. É sensacional. É isso mesmo, porque todos os soft forks são novas funcionalidades que vão chegando. Aí é mais tranquilo de ser feito. Mas a gente vai precisar fazer o hard fork, né, daqui a umas décadas para corrigir o bug. A gente sabe que um vai ser obrigatório, né, que vai ser o de 2132, mas esse aí é para o futuro. Não estou nem aí. Vou estar morto. Está morto já também. Que se dane. Problemas seus aí. Mas se caso tiver, por exemplo, uma criptoanálise muito foda no SHA-256, aí seria um hard fork. Que aí teria que mudar a mineração, teria que mudar o TXID. No SHA, o hash. E se quebrarem o hash aí, se fizerem... Porque tudo do Bitcoin depende do SHA-256. É complicado isso, né? É uma base lá, uma pedra fundamental que está sustentando o Bitcoin. Mas o Satoshi achava que não, que nunca, no tempo de vida dele, ele falou, no nosso tempo de vida ninguém vai quebrar o SHA-256. Eu acho isso um pensamento meio esperançoso, não sei. Porque eu já vi algoritmos de hash nascendo, crescendo e morrendo. Então, o ponto dele é que o SHA-256... A gente está indo numa tangente completamente louca aqui, mas o ponto dele é que o SHA-256, de fato, ele é uma evolução muito grande em cima dos algoritmos anteriores. Tipo, não é uma
coisa incremental. Porque os antigos, teve os MDs, né, a famigerada família MD, que foi criada pelo professor Ron Rivers, mas ele só mexia numa coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí o Xadrez 56, curiosamente a NSA, fez uma coisa completamente diferente, adicionou várias coisas em cima disso, então ele não é só uma mudança incremental, mas teoricamente Na época pode... era quase uma revolução, né? o Xadrez 56 foi um negócio... Assim, a gente sempre fica com o pé atrás, porque, de novo, quem criou o Xadrez 56 foi a NSA, né? Aí você fica, o que tem aqui que eles não estão falando, né? Mas, pelo que a gente sabe, foi uma hash muito boa, mas pode acontecer de ter uma criptoanálise. Ai, deixa eu vender aqui, peraí que eu não sabia disso não, vou vender tudo aqui, meu Deus do céu. Até uma pergunta, assim, quem de vocês sabiam dessas coisas, assim, do que poderia ou do que não poderia ser mudado? Vocês sabiam que era BIP? Todos sabiam? Quem sabia? Estão com um público bem conhecedor. Aí eu tenho uma questão, assim, voltando um pouco no seu ponto sobre... Então tá, uma proposta é feita, os mineradores precisam sinalizar se eles concordam ou não. Porém, se eles concordam ou não, se eles vão estão implementar rodando ou não. Uhum. E aí existe até uma questão que está sendo voltada agora com essa BIP 444, né? Que é... 444. Isso. Que é o fato de que mineradores são players com interesses específicos. Muitas vezes com um conflito ali relacionado ao que pode ser interessante para eles ou não. Acho que essa é uma das BIPs que esse conflito ele é bem evidente, né? Do fato de que os mineradores acabam tendo muitas vezes interesse em que transações não apenas econômicas sejam implementadas ali. Queria que vocês comentassem um pouquinho especificamente sobre essa polêmica, essa questão do conflito de interesse entre os mineradores e todo o resto. Só lembrando que o minerador ele não está votando, né? Ele não está falando que ele vai, não é ele que ativa o protocolo. O que acontece é, quando a mudança é retrocompatível, ou seja, você pode continuar rodando uma versão antiga e você vai continuar validando, você não necessariamente precisa forçar todo mundo a validar. Você tem, na série que está rodando um Node de 200 anos atrás. E o que a gente faz é, contanto que os mineradores estejam seguindo aquela regra, não tem risco de acontecer o que a gente tinha em split, porque vamos supor que o Nasser está rodando um Node antes do Taproot e o meu tem Taproot. Aí tem uma transação que é inválida para o Taproot, mas válida para as regras antigas. O meu Node não aceitaria ela e o do Nasser aceitaria, então a gente divergeria. Mas como os mineradores não vão minerar uma transação que é inválida para o Taproot, então a gente continua na mesma rede. Então o que a gente faz é, contanto que mais de 90% do hashrate esteja trabalhando na mesma rede, esteja trabalhando com as regras novas, é seguro você ativar o soft fork, mesmo que pessoas igual na série não atualizem o Node deles com frequência. Mas o que os mineradores estão fazendo é, beleza, eu estou com software novo, mas eles não estão votando. Não é assim, se eles falarem que não ativou, pronto, segue para a próxima. Tanto que existem, vou entrar nessa seara, mas existem a ideia de User Activated Soft Fork, onde os usuários ativam soft fork ao invés dos mineradores. Porque, no final do dia, quem decide o que é ou não Bitcoin são as pessoas rodando o Node e fazendo transações financeiras a partir desse Node. É bom você ter falado isso, porque muita gente confunde, porque no paper estava falando... O paper do Satoshi é só uma descrição da blockchain, como é que funciona, como é que foi a ideia dele. Tem cheio de erros, né? Oi? E é cheio de erros. O próprio white paper? Que ele fala, por exemplo, que a blockchain válida é a maior. Ah, tá. E não é a maior, com mais maior prova de proof of work acumulado. Tem até um outro artigo que fala erratas do white paper. Ah, é. Ele vai corrigindo eu lembro vários disso. pontos. Mas no paper tem a frase lá, uma CPU, um voto, aí o pessoal acha que é uma democracia. E realmente não tem nada de democracia. Esse voto é meio que um voto na decisão de qual bloco é o correto, digamos assim. Mas não tem nada de só voto. da ordenação das transações, né? Da ordem que vem os blocos. Agora, o que define o que é Bitcoin, quais Bitcoins são válidos, quais são as regras que são válidas, isso aí é o consenso entre os nodes. E nessas atualizações também, que a gente já acompanhou Segwit, Taproot, essas sinalizações aí são exatamente isso. É só o minerador falando, ó, eu já atualizei, eu já tenho a capacidade de adimplar essas regras aqui, de fazer que essas regras estão valendo.
De certa forma, é uma concordância, né? Eu concordo, mas não é exatamente isso. Uma sinalização, né? Não um É uma voto, né? literalmente uma sinalização. Eu estou ok aqui. Aí, quando uma grande parte, 95% da rede já está sinalizando, já está atualizada, a gente começa a considerar que aquela funcionalidade já está segura. Porque nesse BIP que eu estava falando aí lá para trás, os caras não sabiam qual percentual que era. Eu acho que eles botaram, sei lá, 51%, 70%. E aí não foi o suficiente, porque, por coincidência, os mineradores que não tinham atualizado processaram a transação errada e tal, aí deu um pequeno split, alguma coisa assim. E sobre o BIP 444, que até ela falou uma palavra bem legal, que é conflito de interesse, eu acho que, na verdade, nem tem tanto conflito de interesse. Eu acho que toda essa polêmica ali são 4 pessoas fazendo barulho no Twitter. Os mineradores, eles basicamente eles seguem uma regra, né? Primeiro, eles tentam otimizar ao máximo os lucros deles, isso é óbvio. E o segundo, que eles vão minerar tudo aquilo que for válido para o consenso da rede. Então, para eles, pouco importa o que sua transação é, pouco importa o valor, pouco importa, ele vai minerar aquilo que vai dar mais lucro para ele, obviamente, dentro das regras de consenso, ponto. Então, toda essa polêmica de filtros, os filtros, na verdade, não funcionam como a gente acha que funciona atualmente. Justamente porque alguém pode pegar uma transação e mandar diretamente para o minerador. Tem até serviços, né, site, que você consegue entrar lá e mandar diretamente para o minerador. O minerador pode pegar aquilo lá e minerar e está tudo certo. Conflito de interesse teria se os mineradores tentassem aprovar um hard fork ou alguma mudança polêmica para beneficiar eles. Mas não é isso que acontece. Os mineradores estão fazendo o jogo que tem que ser feito, que é minerar aquilo que é válido por consenso, otimizando, maximizando os lucros deles. Ponto. Eles tentaram, em 2017, empurrar o hard fork do aumento do tamanho dos blocos. Teve um backslash gigantesco, alguns deles se queimaram feio, e aí o que aconteceu desde então é que eles saíram do consenso. Tipo, hoje em dia você vai em conferência de Bitcoin, quase não tem minerador. Tipo, os caras têm um grupinho separado deles e eles, tipo assim, coisa de consenso, desenvolvimento, os caras já nem entram mais direito nesse tipo de coisa. Eles estão, tipo assim, Bitcoin Core, diga o que vocês querem que a gente ative e é isso. Tipo, os caras não interessante, não mexem, em 2017, no fim da Guerra dos Blocos, eles também achavam que eles mandavam. Sempre aparece alguém achando que manda, né? Não, sou eu que mando. Interessante. Mas qual é a perspectiva de vocês em relação ao BIP 444? Dos filtros? Vai morrer com uma piada, né? Expectativa, eu tinha esperança. Perspectiva. Eu tenho esperança de que o pessoal que apoia isso é um pessoal meio limitado, digamos assim. Que apoia os filtros. Apoia, enfim, e eu fico vendo, eu fico torcendo para que eles façam um hard fork, que é muito bom ganhar dinheiro em cima de otário, né? Eu quero ver. Poxa, a galera que conseguiu dumpar Bitcoin Cash em cima dos caras lá em 2017, Bitcoin Satoshi Vision, quem imaginaria que Bitcoin dá provento, né? Em cima de idiota ainda. Eu gostaria muito que eles fizessem um hard fork. A gente tem que estimular os caras, né? Vai lá, isso mesmo, vocês estão certos, faça hard fork. Mas eu acho que não vai acontecer nada, não. Eu acho que não vai acontecer nada também. Inclusive, até na polêmica dos filtros, tinha um grupinho de pessoas ali que estavam até apoiando a ideia. Aí, quando vieram com essa ideia do hard fork, até eles falaram, não, aí a loucura já está demais. Até aqui tudo bem, né? Mas aí daqui para frente não dá para apoiar, não. Cara, o Nick Szabo apareceu, né? Saiu do túmulo lá e começou a apoiar. Mas é funcionário, enfim. Tem uma polêmica aí, mas tudo bem, tomara que ele apoie o hard fork também. Eu quero dumpo nele também, não tem problema. Bom, e agora em relação ao futuro do Bitcoin, novas implementações, quais são as implementações que individualmente vocês consideram interessantes e coisas que vocês consideram que o Bitcoin precisa evoluir ou mudar? O Davidson falou do SHA-256, que é um algoritmo que é usado para todo lado do Bitcoin. O Davidson falou há mais tempo lá no podcast da 21 que esse tipo de coisa acaba sendo um ponto único de falha, né? E se der problema no SHA-256, eu não tenho o que fazer.
Um outro ponto único de falha é o algoritmo de assinaturas, a matemática, na verdade, né? As curvas elípticas. Tudo é feito em cima das curvas elípticas. E se alguém, algum dia, conseguir resolver o problema, conseguir quebrar isso de alguma maneira, né? Seja computação quântica, seja criptoanálise, alguma coisa assim, né? O que vai ser feito? O máximo que tem nesse sentido é o BIP 360, que era o BIP que cuidava lá da implementação dos algoritmos de assinatura pós-quânticos. Agora ele é outra coisa, é só um meio termo até lá. Mas eu acho interessante que o pessoal, sei lá, tente dar uma alternativa, né? Outros algoritmos de assinatura. Porque se der algum problema, se ficar meio vulnerável, eu posso pelo menos trocar, mudar minhas moedas de lugar, não sei. Então, o BIP 360 para mim é um que eu gostaria que fosse implementado. E o Opcat também. O Opcat é um operador sensacional, extremamente simples. Não sei se tem BIP. Só um ponto da relação a questão da computação quântica. A gente não sabe se é uma realidade ou não. A gente não sabe quando vai... Não, hoje não é. Então, a gente não sabe se vai ser 5 anos, 50 anos Ninguém ou nunca, sabe. né? Mas tem uma frase muito legal no BitDevs, não lembro quem falou, que a computação quântica não necessariamente precisa existir, assim. Só o fato de ter essa ameaça já gera essa movimentação do lado, né, do protocolo. Gera Inclusive, movimentação. É aquela frase, quem tem isso tem medo, né? Tá, mas a polêmica é, será que vale a pena investir tempo nisso? E esses novos algoritmos, será que são seguros? Porque apesar de não ter dono no Bitcoin, o pessoal tem que saber o que vai fazer agora, com o que vai... Mas é difícil você tomar uma decisão, algo que não é palpável ainda, né? E que é algo que não pode nem acontecer. Mas tendo outros algoritmos de assinatura, tá bom, usa. Sim. Quem quiser usa, quem não quiser não usa. Agora, só aproveitando que a gente tem 8 minutos, questão de bips empolgantes, né, que eu acho legal, é o UTXO, e o Davidson pode falar mais, né? Para mim, obviamente, são as bips 181, 82 e 83, que são as dois de UTXO. A gente está trabalhando nisso já há algum tempo. Os contribuidores, o time do UTXO vai estar todo aqui, eu não sei se o Tad chegou, mas vai estar todo mundo aqui, literalmente, eu, Tad e o Calvin. E estou ansioso, vai ser muito legal, vai dar para fazer muita coisa bacana. De consenso, assim, para soft fork, algum Covenant talvez, porque dá para fazer algumas coisas legais, não sei qualquer um que ativar tá bom. E o Great Consensus Cleanup, porque o código do Bitcoin é uma bagunça, a gente precisa limpar algumas bugs que o Satoshi deixou para a gente, principalmente para quem trabalha com uma outra implementação como eu, que é complicado. Mas diria isso. Fora do consenso, UTXO, no consenso, principalmente Great Consensus Cleanup. O Great Consensus Cleanup, ele tem BIP? Tem uma PR para uma BIP. Tem uma PR para BIP? Sim. Não foi assinado o número ainda. Tá, olha só, esse BIP aí trata de bugs que existem no Bitcoin, que são graves, melhorias... E nem são todos, né? Tipo, são Não os são piores. Mas tem bug lá que é, tipo, coisa incrivelmente retardada, assim. Só C++ permite você fazer isso. E está há anos sendo discutido. Sim, não. A primeira vez que o Matt Corallo propôs isso é, tipo, 2016, 2017. Olha só, Muito tempo. O Bitcoin tem bug, conhecido há muito tempo. Eles são conhecidos há mais tempo, né? Muito tempo e não tem dono, não tem alguém pagando falar, agora corrige isso, corrige aquilo. É a dificuldade da descentralização, né? Um deles é uma transação, é um bloco que demoraria 40 minutos para ser validado em um computador parrudo e, tipo, 5 horas para validar em um Raspberry Pi. Isso é conhecido desde 2012, quando o Gavin Anderson pagou um cara para fazer auditoria do código do Bitcoin. Ele gerou um bloco que, tipo, demorava 5 minutos. Uma transação demorava 5 minutos para validar, 2 minutos, alguma coisa assim. Então, tipo, demorava pra caramba para validar um negócio. E esse bug é conhecido desde, acho que 2012, né, que foi a auditoria. É conhecido até hoje. Nada impede nenhum minerador de gerar um bloco e... Isso pode acontecer. O pessoal fica preocupado. E se colocarem minha foto nude meu na blockchain? Tipo, se um minerador qualquer falar, vou trollar a rede, tipo, ele gera o bloco ali. Isso pode acontecer. Tanto que o autor da BIP, ele nem compartilha o bloco que ele gerou para fazer esse benchmark, porque ele tem medo que alguém faça de trollagem, né?
lança ali e a rede fica um tempão parada. Os nodes Complicado. usando o máximo da CPU ali, paralisada, sem processar mais nada. E tá aí na fila de coisas para fazer. To do, né? To do. Um dia a gente faz aí. Um dia a gente resolve. O foda é que, tipo, sendo bem técnico aqui, quando você está validando o bloco, pega o CSMAN, né? Então, tipo, o core ele travaria. Enquanto ele está validando esse bloco, ele travaria, ele não faria mais nada. Por isso também tem o projeto do multiprocess lá para separar o core em vários processos, justamente para não, na hora de validar um bloco, não travar. Inclusive, essa questão do travar é o que acontecia com compact blocks. Eu não vou entrar em detalhes, mas quando o minerador, por exemplo, me enviava um bloco compacto e eu não tinha as transações suficientes para reconstruir aquele bloco, eu solicitava de volta para o minerador. Só que daí o minerador não, para o peer que me enviou aquele bloco. Só que daí o peer, se ele está ocupado com outras coisas, ele não me responde essa solicitação. E eu ficava lá em stand-by esperando, e aí, como é que eu vou reconstruir esse bloco? Aí implementaram um método agora de que se ele não responder, você solicita para outros peers, outros 2 peers essas transações. Enfim, Tocando nesse assunto, é bom lembrar, a gente está acabando o tempo, mas é bom lembrar que nem tudo no Bitcoin é mudanças de consenso legais, tipo umas BIP, escrever uma BIP técnica com um monte de coisa legal. Muita coisa no Bitcoin é maintenance, é manter o código, é garantir que ele está funcionando. Tem esse bug aí, tem vários projetos no Bitcoin Core que estão demorando tipo, anos, porque é difícil e essas pessoas estão trabalhando de forma árdua, muitas vezes sem receber um obrigado, nem um abraço. E basicamente trabalhando de forma incessante para fazer o Bitcoin melhor. O código que o Satoshi nos entregou era uma merda. Assim, desculpa para quem acha que o Satoshi era um deus, mas o código dele era uma porcaria. Assistam a live do Bruno com o Thiago, analisando o primeiro código do Bitcoin, e vocês vão ver que merda que era. E o trabalho incansável de várias pessoas, um grupo de pessoas, assim, os melhores engenheiros que eu já conheci na minha vida, fizeram ele ficar um pouco melhor. Hoje em dia já é um projeto de uma qualidade de software muito maior, tanto que o Bruno estava falando, morrer de rir, tipo, as empresas de auditoria não queriam auditar o core, porque eles sabiam que o código era tão bom que eles não iam achar nada, era ruim para eles. Então tem muito trabalho do Bitcoin que não passa por novas features de consenso, coisas do tipo, mas garantir que o Bitcoin funciona. Acho que essa palestra deve ter ganhado com a que mais destruiu o Bitcoin, falando dos bugs, o código é uma merda, 21 milhões não é imutável. Vocês são loucos de botar dinheiro nisso, tá louco. Acho que a gente deve ter conseguido negócio complicado, perigoso, cheio de bug. Cheio Tem de bug. Gente que bota dinheiro nisso. Tem riscos até, né? Então, acho que essa foi a mensagem final destinada aqui. Caso vocês queiram compartilhar críticas ao Bitcoin, acho que vocês podem falar um pouquinho do grupo do Discord, divulgar aí para quem quiser compartilhar mais críticas ao Satoshi, ao código com o pessoal. O Bitcoin Discord, do Miguel? Acho que... Bom, toda quinta a gente se reúne lá no Bitcoin Discord para conversar sobre os assuntos da semana do Bitcoin. Tem o Discord da 21 também, que é excelente, tem study hours, tem o pessoal trabalhando. Você pode acompanhar o Davidson e o Bruno trabalhando no Floresta, no Bitcoin Core, por exemplo. Tem Clube do Livro também, bem legal. O Bitcoin Discord, você pode entrar lá no... discord.bitcoinheiros.com. discord.bitcoinheiros.com. E o da 21, como é que faz? Acho que 21.org/discord já entra, não entra? discord.gg/21. É isso aí. Alguma palavra final? Temos um minutinho aí, se vocês quiserem falar algo mais. Valeu, Lucas, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Valeu, isso aí. É isso aí. Acho que não. Assim, a gente é crítico tal, mas é porque a gente quer melhorar. Claro. Vocês não precisam vender todos os seus bitcoins, podem ficar tranquilos. Não, meu ponto é que comprem mais. Que eu achei interessante que são as pessoas mais dedicadas, e não precisa vender tudo, né? Você pode pegar ali uns 10%, doar pra gente, a gente continua mantendo seguro, exatamente. E aí tá tudo certo. É porque a gente está garantindo que funciona, principalmente o Bruno. Isso é importante, né? A gente falou aqui do Bitcoin Core, o pessoal que toca o negócio, eles trabalham por doação, não tem ninguém... Não é que nem shitcoin que tira dos mineradores, tira da mineração, sei lá, os caras recebem doação. Então é isso, pessoal. Assim, de verdade, sigam no Twitter também o pessoal. Eles fazem um trabalho excelente. Como eu citei no começo, às vezes são os influencers que sabem muito pouco, que têm os holofotes.
né? Então, sigam os desenvolvedores, aí apoiem o trabalho, não deleguem também. Acho que o processo de compreensão das mudanças, muitas vezes as pessoas falam, esse BIP está sendo apoiado por X, logo eu também apoio ou não apoio, né? Façam um processo de pensar também para vocês sobre essas mudanças, que tem muita coisa interessante para conhecer. E, de novo, obrigada por estar aqui com a gente de manhã, no sábado. É um prazer.